Olá, pessoal. Meu nome é Isa Novas, sou professora e estou aqui hoje para dar continuidade à leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 13, chamado Crise. Lívia não percebeu logo o amor de Menezes, mas era impossível que tarde ou cedo o não suspeitasse. Não se fingiu admirada quando ele lhe confiou, depois de algum tempo de assiduidade nas laranjeiras. Nem se admirou, nem se irritou. Além de não ser motivo para cólera, havia entre ambos, como Félix dissera um dia, certa conformidade de sentir e pensar que de algum modo os vinculava. A resposta que lhe deu foi certamente fria e decisiva, não desdenhosa nem severa. Quando viu, porém, a tristeza que lhe causou, esqueceu de todo as formalidades convencionais e necessárias. Procurou suavizar as penas do moço, tirou-lhe toda a esperança presente ou futura. Não poderia amá-lo nunca. A amizade, porém, que lhe tinha, talvez o consolasse do desengano. Isso apenas não devia simular um amor que não sentia, nem acenar-lhe com uma felicidade que lhe não podia dar. Então, assim que a Lívia descobriu, né, que o Menezes estava apaixonado por ela logo, de uma forma bem educada, ela fez com que ele perdesse as esperanças, né? Ela falou, gente, ó, não dá, tá bom? Não vai rolar. Que me não pode dar, repetiu Menezes, apegando-se ainda a uma esperança fugitiva. E se eu esperar que algum dia soe a hora da felicidade que me nega? Nada depende de nós, os próprios movimentos do coração parecem nascer de mil circunstâncias fortuitas, se não é que os rege uma lei misteriosa e essa, quem sabe, um dia talvez, ouso crê-lo, um dia sentirá que a simpatia que lhe inspiro se transforma e basta, interrompeu Lívia em tom imperioso. Menezes calou-se, ela continuou. O amor não é isso que o senhor diz. Não nasce de uma circunstância fortuita nem de uma longa intimidade. É uma harmonia entre duas naturezas que se reconhecem e completam. Por mais semelhante que seja o nosso espírito, sinto que Deus não nos fez para o amor que nos unisse. Menezes não estava para estas averiguações teóricas. É até duvidoso que prestasse atenção às últimas palavras da viúva. O quimérico edifício que tão laboriosamente construíra, via-o ele desfazer-se em fumo, e esta só impressão o dominava agora. Decorreu algum tempo de completo e acanhado silêncio. Estavam encostados à janela que dava para o jardim. Menezes não ousava levantar os olhos para ela. Não era só natural o vexame da posição em que se achava, era também medo de contemplar ainda uma vez o bem que perdia. Lívia compreendia esse estado da alma do moço, lastimava, quem sabe, não ser ele o escolhido do seu coração. Era o mais que lhe podia dar e era muito. Então, ele levou fora mesmo, né? Para falar assim bem claramente. Enfim, fiquemos amigos, disse ela. A amizade lhe fará esquecer o amor, é mais serena que ele e talvez menos exposta a perecer. Conheço que sou egoísta, peço-lhe uma coisa que só a mim aproveitará. Amigos, não lhe será difícil achá-los. Eu não os acharia tão facilmente, nem tais como o senhor. Menezes tocou levemente na mão que ela lhe estendeu ao terminar estas palavras. O pedido que ela lhe fazia era mais afetuoso que judicioso. A um coração desenganado não há imediatamente compensações possíveis, nem eficazes consolações. A bondade da viúva o comoveu, todavia, e a agradecer-lhe quando Raquel entrou na sala. Raquel estacou.
Ambos estavam acanhados. A viúva foi a primeira que rompeu o silêncio, chamando a filha do coronel. Que queria dizer o sorriso benévolo, maçonso, que lhe pairava nos lábios? Não o viu Menezes, que olhava para fora, mas viu a viúva e estremeceu. Menezes não voltou lá durante uma semana. Prolongaria a ausência se o amor fecundo das ilusões lhe não houvesse enchido o peito de esperanças novas. Lívia tratou-o com a acostumada afabilidade, talvez com afabilidade maior. Como a confiança de Félix não se havia alterado, Lívia usava assim uma dissimulação honesta, por simples motivo de piedade e gratidão. Estava no seu caráter esse modo de interpretar as coisas e de as tratar assim, sem grande respeito às conveniências sociais. Profanas, diria eu antes, se quisesse exprimir os verdadeiros sentimentos da viúva, que achava naquela obra de simpatia uma espécie de missão espiritual. As missionárias daquela espécie, se as há, desejo-lhes maior perspicácia ou mais feliz estrela. Nem a estrela, nem a perspicácia da nossa heroína estavam acima do seu coração. O sentimento que a impelia era bom, o procedimento é que era errado. Ela não atentava nisso. Interrogava o rosto do médico mais confiante e alegre que nunca, e só isto lhe bastava a seus olhos, fossem eles menos namorados, e veriam que a tranquilidade de Félix era tão exagerada e fora dele que não podia ser sincera. Pois é. A esses erros e ilusões que podiam conter os elementos de um drama não remoto, veio juntar-se ainda a ilusão de Raquel. Esta aplaudia sinceramente os sentimentos que atribuía a viúva em relação a Menezes. Então a Raquel também passou a acreditar que estava acontecendo alguma coisa entre o Menezes e a Lívia. O sorriso com que os surpreendera não queria dizer outra coisa. Fê-lo sentir um dia a viúva, a energia com que ela lhe respondeu mais a persuadiu ainda. Lívia quis então referir-lhe tudo, o verdadeiro objeto do seu amor e o seu próprio casamento. Mas posto que a idade não as separasse muito, Lívia considerava ainda criança e reprimiu o seu primeiro impulso. Raquel ficou com as suas suspeitas. Então, Raquel, suspeitando que estava acontecendo alguma coisa entre a Lívia e o Menezes, olha o triângulo amoroso, né? Mas, na verdade, a Lívia estava com o Félix, tá? E o Menezes ali com esperanças, mesmo ela tendo falado que não, tá? Perdoemos agora a inexperiência da boa moça, criança, como dizia a viúva, a leviandade com que insinuou ao médico as suspeitas que alimentava. Então, olha só a confusão. Porque o Félix, um homem tão enciumado, né? E estava ali arquitetando, né, para saber se a Lívia ia corresponder a esse sentimento do Menezes e coisa e tal. Foi então a Raquel, inocentemente ou não, não sabemos, né? Foi conversar com o Félix sobre essa suspeita, né? Então foi ali contar que, ó, tô achando que tem alguma coisa entre a Lívia e o Menezes. Pois é. Ai, ai. Fez por meio de alusão delicada e fina numa ocasião em que o pedia a conversa. O golpe foi profundo. A prova pareceu decisiva desta vez. Pois é. Aquela prova, né, de infidelidade que o Félix estava esperando. Raquel notou a impressão do médico. O sorriso inocente e brincalhão que lhe entreabria os lábios repentinamente se lhe apagou. Félix olhava para ela sem ver a mudança que se lhe havia operado. Viu-a, enfim, mas não a entendeu. Tentou fazer-se galhofeiro, mas sempre fora com ela. Conseguiu fazê-la sorrir. Os dias que se seguiram a este foram de triste provação para a viúva. Sabemos já que o ciúme de Félix era às vezes ríspido.
Nunca o fora mais que desta vez. Longas cartas trocaram ambos, amargas as dela, as dele friamente cruéis e chocarreiras. Félix não lhe disse logo a causa desta nova crise. Adivinhou a Lívia e tudo lhe contou lealmente, sem lhe negar a boa intenção com que tratava o coração de Menezes. Era mostrar-se muito pouco mulher. Félix viu em tudo aquilo um tecido de absurdos. O que lhe disse então foi o transunto das cartas que lhe escrevera, grosseiro, irônico, incoerente. Tudo isso foi nas palavras com que fulminou a pobre senhora. Lívia não protestava. Quis interrompê-lo uma vez, quando ele acabou, nada achou que lhe merecesse resposta. Estavam na sala. Olhou assustada para todas as portas. Deixou-se cair frouxadamente numa cadeira e tapou o rosto com as mãos. Então ela tentou dar explicações, né? E dizer, não, não é bem isso. Eu percebi que o Menezes estava gostando de mim, eu falei com ele, mas o Félix não acreditou em nada disso. Félix deu um passo para ela, o movimento era bom, mas o arrependimento veio logo. Adeus, disse ele. A moça descobriu o rosto. Félix, exclamou ela. O médico parou alguns instantes. Lívia levantou-se e foi a ele arrebatadamente. Chegou a pegar-lhe numa das mãos, abatida e lacrimosa. Ia começar uma última súplica. Ele, porém, puxou a mão violentamente, olhou para ela e depois de longo silêncio repetiu: adeus. E aqui nós finalizamos o capítulo 13, né? O capítulo da crise, por conta dessa confusão, desse triângulo amoroso que nem existiu, tá? Mas foi apenas um desentendimento, o Menezes achando que a Lívia estava livre, que ela não tinha relacionamento com ninguém. Então, ele acreditou que ele poderia investir nesse relacionamento, mas ela, uma moça muito séria, falou para ele que não, né? Mas o Félix, ele acreditava que a Lívia poderia ser infiel. A gente já viu, né, em capítulos anteriores, que o Félix ele é muito enciumado, que ele não consegue confiar nas pessoas. Então é isso que está acontecendo. E ele então rompe novamente o relacionamento com a Lívia e ela tentando dar explicações, suplicando, dizendo que não é bem isso. Mas não, ele foi embora. Então é isso. Vamos aguardar o próximo capítulo para ver o que vai acontecer. Beijos, tchau, tchau.